Boa noite a todos. Muito bom estarmos juntos aqui novamente nessa celebração de domingo. E hoje uma responsabilidade maior aqui com a presença do Geraldo, né? Lembrando que há uns 20 anos atrás, o Geraldo era uma das pessoas que nas sextas-feiras à noite havia um revezamento com o Márcio, com o Darcy, Serginho e outros. Nas sextas à noite, depois do trabalho, né? Ao invés de probar, tomar uma cervejinha, eles iam lá para Nova Roma do Sul, eles vinham lá para participar da célula conosco, né? Isso foram muitos anos. E no tempo ainda que uma parte era estrada de chão, né, Geraldo? Isso é amor ao próximo, né? Muito bem. Pessoal, então eu gostaria de falar para vocês aqui nessa noite sobre Lucas. Lucas, capítulo 7, do 11 ao 16. Lucas 7, 11 ao 16. Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim. E com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva. E uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou o caixão. E os que o carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Vamos orar, pessoal, antes de nós começarmos aqui, conversar melhor sobre o texto. Senhor nosso Deus, estamos profundamente gratos, porque o Senhor permite que nesse domingo, final do dia, nós possamos nos encontrar, Senhor, como igreja, como corpo de Cristo, Pai, nessa celebração. E nós cantamos agora há pouco, Senhor, que Tu és o Deus desta terra, que Tu és o Rei deste povo, és o Senhor da nação, a luz deste mundo, és a esperança para os perdidos e a paz para os cansados. Que assim seja, Senhor. Que o Senhor nos edifique nessa noite, Senhor, através do louvor dirigido para Ti, que nós cantamos há pouco, Pai. Da abertura, Pai, que foi falado sobre o amor. E agora sobre esse texto do Evangelho de Lucas, Pai. Colocamos tudo isso, Senhor, e Te pedimos, Senhor, que o Espírito Santo possa estar falando aos nossos corações nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Então, o título do assunto que nós vamos conversar nessa noite é o encontro com o autor da vida. E eu peço licença para vocês aqui para fazer uma pergunta pessoal. Não precisa responder. Eu sei que a gente não gosta muito de perguntas pessoais, né? Então, qual é a sua participação
na obra que Deus está fazendo nesse mundo hoje. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso hoje. Então, Jesus se encontra em determinado momento, ele está na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum é uma próspera cidade judaica que se localizava na margem norte da Galileia e ficava à beira de uma estrada romana. Naquela época, os romanos, eles abriam estradas para transitar com os exércitos, com mercadoria e para trazer alguma prosperidade para as regiões. E ali também era onde o apóstolo Pedro, morava nesse lugar aí. E era a base terrena aí do ministério de Jesus. E nós estamos falando aqui, então possivelmente no verão do ano de 29 depois de Cristo. Aí Jesus, ele está na companhia dos 12 apóstolos, aquelas pessoas que ele investiu a vida, para discipular eles e para mostrar o caminho. Estava com as mulheres assistentes e ele inicia então ali uma viagem a pé até o vilarejo de Naim. Esse vilarejo de Naim era um povoado cercado, cercado de muralhas. Ele ficava a cerca de 40 quilômetros de distância do ponto inicial da onde eles haviam saído. Então vamos pensar que as estradas da época não eram as estradas que nós temos hoje, estradas asfaltadas e todas aquelas estradas abertas, então esse deslocamento ele consistia em cerca de um dia de caminhada. Eles estavam acompanhados de pessoas, tinham mantimentos, então vamos pensar um dia de caminhada entre Cafarnaum até Naim. E tradicionalmente, os judeus eles costumavam enterrar seus mortos, geralmente no mesmo dia. E possivelmente no final da tarde. Então, para Deus não existem coincidências. Existe a providência divina. Jesus, ele sabia de tudo o que estava se passando em Naim. Ele não estava por fora dos acontecimentos de Naim. Jesus, ele não estava desinformado. Deus, ele não está desinformado. Nós temos lá em Mateus capítulo 10, versículo 30, que ele vai dizer o seguinte: vai dizer que até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Então, até os cabelos da nossa cabeça estão todos contados. Então, lá numa outra passagem vai falar que nenhum pardal sequer cai, sequer morre, sem que Deus saiba. Você tem andado muito ansioso ultimamente? Você tem andado preocupado? Teu coração anda agitado por alguma coisa? E entra dia, entra semana, entra mês, entra ano e não se resolve? Você tem sentido falta de paz no teu coração? Tem sentido falta de paciência ultimamente? Jesus, ele sabe de tudo isso. Não passa despercebido. Ele sabe de todas essas coisas aí. E vocês sabem por que Jesus pede que é para a gente não andar ansioso por coisa alguma? Ele pede lá: não andeis ansiosos por coisa alguma.
Porque isso traz malefícios para a nossa saúde. Não traz benefícios, traz malefícios para a nossa saúde. Então toda agitação, toda ansiedade, não traz coisas boas. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer isso mesmo. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, fala em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos para Deus. Existe um ditado árabe que diz o seguinte: quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Vocês sabem por quê? Porque lá no passado, uma tamareira, ela demorava entre 80 a 100 anos para produzir os seus primeiros frutos. Hoje, então, eles produzem com cada vez a mais tecnologia nesse sentido aí. Então, encurtaram muito tempo, mas naquela época era 80 a 100 anos. E um senhor estava plantando tâmaras lá no deserto. E quando um jovem se aproximou, aí ele disse: por que o senhor perde tempo plantando aquilo que não vai colher? No que aquele idoso respondeu: se todos pensassem como você, ninguém colheria tâmaras, né? Então, estava pensando para as próximas gerações. Estava pensando para as pessoas que viriam depois. Então, no momento nesse momento atual, você está passando por uma grande provação? Está passando por um período difícil, por uma provação? Ele sabe. Jesus, ele sabe. Está passando por uma situação delicada no casamento? Ele sabe. As dívidas têm se acumulado? Ele sabe. Está lidando com alguma questão de saúde ou alguma perda recente? Ele sabe de todas as coisas. E no meio de todas as grandes encruzilhadas que nós temos na vida, ele continua a nos lembrar: não temas e não temas. Vocês sabem quantas vezes essa expressão não temas aparece na Bíblia? São 365 vezes. Então, para nos lembrar todos os dias que não é para a gente temer. Por que não é para a gente temer? Porque que Jesus disse? Eu estarei com vocês até o final dos tempos. Ele disse que ia estar com a gente. Então, a gente precisa se lembrar, não temas, porque aquele que está conosco, ele sabe de todas as coisas, ele está cuidando de todas as coisas. Então nós temos aqui no texto, de Lucas, nós temos o quê? Nós estamos aqui com duas caravanas, né? A primeira caravana é capitaneada por quem? É por Jesus. Quem é que é Jesus? É o autor da vida. Lá em Gênesis 1:26, o que fala lá? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem é que estava junto lá naquele momento? Jesus. Jesus foi co-participante de toda a criação humana. Então ele chega à cidade de Naim, ao povoado de Naim, e naquele momento ele já está acompanhado de uma multidão.
além dos discípulos, aquelas pessoas que assessoravam, outras pessoas no meio do caminho foram seguindo Jesus. É o autor da vida. E tem um encontro. Lá na saída do portão, como era uma cidade murada, evidentemente, tinha um portão principal. E na saída do portão principal, há um encontro com o quê? Com uma outra caravana. E nessa outra caravana, quem é que está capitaneando? Quem é que está na frente? Os que estão chegando é Jesus, que é o autor da vida. Lá naquela outra caravana nós temos o quê? Uma senhora vestida de luto, vestida de preto. Ela está capitaneando a outra multidão. Está capitaneando a caravana da morte. E aquele encontro já havia sido programado no céu. Não era uma casualidade, não é uma coincidência. Então vamos pensar naquela mulher. Vamos pensar. Primeiro, veio a morte do marido. E a gente não sabe do que ele morreu, a idade, nada. Mas o texto fala que era uma viúva. E agora, o que aconteceu? Tudo estava terminado para aquela mulher. Estava caminhando ao lado do caixão, e ao lado do caixão, ela tinha enterrado todos os seus sonhos, todo o seu futuro, toda a sua esperança. Não havia mais motivos para viver, pois o único filho que ela tinha estava dentro de um caixão. Porque vocês sabem que as viúvas elas não tinham assistência previdenciária como o dia de hoje. Elas precisariam viver da solidariedade, da generosidade dos parentes e daquelas pessoas próximas. Então, agora ela estava totalmente sozinha. Porque a esperança dela era que aquele filho que fosse ficar com ela, fosse cuidar dela, fosse gerar netos e netos, tudo estava terminado. Aquelas lágrimas que rolavam no rosto dela eram lágrimas ácidas, como o fel. E naquela altura ninguém mais podia ajudar aquela mulher. Talvez tudo tivesse ido bem por um período. Estava tudo indo bem. Mas num revés a sorte mudou. E tudo aquilo foi por água abaixo. Então o texto de Lucas não revela para a gente mais detalhes sobre aquele filho que havia sido morto. Que estava morto no momento. Então não fala o nome dele, não fala a posição social, não fala a idade. Não tem referência sobre isso. Pela quantidade de pessoas que seguiam o féretro, a gente pode induzir que eram pessoas estimadas naquele vilarejo. Senão não haveria uma multidão. Deus nunca chega atrasado. Deus ele vai chegar sempre na hora certa. Talvez você deve estar se perguntando, mas por que então? Ele não está atendendo às minhas orações? Talvez ainda não chegou o momento certo, né? Jesus ele chegou no momento certo lá, na saída daquele féretro. Não tinha enterrado o moço ainda, ele chegou na saída certa, no momento certo. Lá em Êxodo 34:6, vai falar algumas características do próprio Deus. E como esse Deus se define? Que ele é um Deus compassivo, ele é um Deus misericordioso, é um Deus que ele é paciente, é um Deus que ele é cheio de amor e de fidelidade. Então aí no versículo 13, nós vemos que Jesus ele se compadeceu da viúva de Naim.
Naquele momento, Jesus olhou para os olhos daquela mulher e ele tomou sobre si as dores. A sensação de compassivo é, vamos dizer, como uma sensação quando a gente está com o estômago embrulhado. Não porque comeu demais. Algo espiritual, algo ligado à alma. Então, Jesus ele se compadeceu com aquela situação, com a situação daquela viúva. E nós jamais podemos dizer para um pai ou para uma mãe, para alguém próximo que perde um ente querido pela morte, nós não podemos dizer não chores. Jesus pode, porque Ele é o Criador. Ele tinha a solução. Então, o encontro com Jesus mudou a história daquele jovem e daquela mulher. O autor da vida apenas deu uma ordem para a morte se retirar daquele corpo e um milagre aconteceu. Uma ressurreição de forma temporária. Então, quando terminam nossos recursos, né? Então, entra quem? Entra Deus. Quando a gente não tem mais bala na agulha, não tem mais o que atirar, então entra Deus. Pontuando, então, Jesus ele continua ouvindo as nossas orações. Orações sinceras, não orações evasivas. Jesus continua sendo compassivo, indo ao encontro daqueles que o buscam. Jesus continua buscando os perdidos. Porque não fui eu que encontrei Jesus. Foi Ele que me encontrou. Porque a Bíblia fala que Ele veio fazer o quê? Lá em Lucas 19:10, buscar e salvar os perdidos, quem estava perdido. Então, éramos nós que estávamos perdidos. Então, Jesus que veio ao nosso encontro. E Ele continua operando milagres. Talvez antes de entregar algo maior, aqui nós cantamos, né? Agora há pouco, sobre isso. Que grandes coisas Deus vai fazer. O impossível. É necessário talvez que antes Ele opere alguma cirurgia espiritual no nosso coração. Muitas vezes precisa tirar aí do nosso coração a falta de fé. Muitas vezes precisa tirar do nosso coração o egoísmo, de pensar e desejar somente coisas para o nosso próprio interesse. Muitas vezes Ele precisa tirar do nosso coração o orgulho, da gente se sentir, se achar melhor do que os outros. Então, Jesus Ele quer transformar o nosso caráter. A morte está a caminho. E vai tirar, muitas vezes, tudo o que é mais importante para a pessoa. Precisamos ter o cuidado de não ser surpreendidos naquele dia, né? Totalmente envolvido com somente as nossas próprias coisas. Que naquele dia a gente esteja envolvido com os negócios do Pai Celestial. Então aqui nós temos 2 momentos. Um antes de Cristo. Antes de Cristo, qual é a situação que tinha? Desespero e morte. E depois de Cristo, o que tinha lá? Vida, celebração. Vou contar agora um pequeno episódio aqui para vocês, né? Então foi lá em dezembro do ano passado, nós tiramos alguns dias de férias na praia onde que a gente estava, em Itapema. A gente costuma ficar numa pousada ali próximo do mar, porque a gente se tornou amigos lá dos donos, eles inclusive são aqui do Rio Grande do Sul. Calçadão próximo aí,
tem seis figueiras, uma ao lado da outra. E geralmente eu costumo ficar, não vou lá no sol, eu costumo ficar na sombra. E aí eu fico lendo, fico orando, fico observando o mar, tal. E um senhor que ele caminhava diariamente aí por esse calçadão, ele parava sempre ali para fazer os seus alongamentos e tal. Dava a sua caminhada, parava ali, fazia os alongamentos e depois voltava para casa. E aí nós começamos a conversar. E ele começou a contar um pouco sobre a vida dele, né? Que ele era uma pessoa daquele lugar, os pais eram comerciantes, tinham propriedade rural. E de uma família com muitos filhos. E ele começou desde cedo a trabalhar. Aí ele foi para o Rio de Janeiro, trabalhou lá num barco petroleiro da Petrobras, fez lá um dinheiro. Aí depois ele comprou um caminhão carreta, que ele transportava, puxava arroz aqui do Rio Grande do Sul, lá para o Nordeste. E nesse meio tempo ele acabou ficando por Lages e continuou trabalhando. Depois de um certo período ele vendeu os caminhões que ele tinha, aí comprou barcos de pesca lá em Itajaí. Na época era uma época que diz que dava muito dinheiro, né? E agora nesse momento ele se encontrava com 86 anos. Estava desfrutando de uma boa condição de saúde, financeiramente muito bem, mora muito bem. E me falou que recentemente tinha vendido os últimos apartamentos para deixar o dinheiro guardado. Uma pessoa bem culta. E quando ele se separou da primeira esposa, ele se separou. Aí ele começou, entrava muito dinheiro, né? Era jovem, começou a viver uma vida de farra. Festa, depravação, esbanjamento. Tinha muito, né? E aí, do primeiro casamento, ele tem 2 filhos. Um é um oftalmologista e uma outra é uma psicóloga casada com um médico. Me falou que era uma pessoa bem religiosa. Diz que ele assistia todos os dias, assistia a missa na TV. E tinha no final do dia uma novena lá que era conduzida por uma freira. Também ele acompanhava aquilo, e ele disse: eu sempre rezo na frente, tem uma Bíblia lá na minha estante, eu rezo lá na frente daquela Bíblia. E me disse que era gente boa. Disse: mas eu nunca roubei, eu sempre trabalhei, dei o melhor para os meus filhos. E a partir disso, daí eu comecei com ele uma conversa espiritual, né? E o tempo era oportuno, eu estava aí, estava sentado mesmo, né? A bola estava picando. Eu disse: vamos tentar fazer gol, né? E aí eu comecei a falar com ele. Eu disse o seguinte, né, para ele. Eu disse: talvez seria bom a gente se preparar espiritualmente, que a salvação não está dentro de uma religião. A salvação reside numa pessoa, a pessoa de Jesus Cristo. E aí no primeiro dia, eu tratei com ele sobre os assuntos da imoralidade sexual. Eu disse: o teu histórico aqui é meio pesado, hein? Tudo aquilo que não vou falar para vocês aqui, o que ele me falou, né? Comecei a conversar com ele. Aí ele me disse o seguinte, ele disse: se isso realmente é pecado e que está na Bíblia, eu errei. E isso eu preciso corrigir. Ele disse: e está mesmo? Eu disse: claro que está, né? Então isso eu preciso corrigir, porque realmente isso eu pisei na bola. No segundo dia, ele passou lá, ele sentou na cadeira do lado. Aí ele disse: eu tenho uma pergunta para te fazer. Eu disse: tudo bem, se eu souber te responder, eu posso responder, né? Senão eu vou pesquisar, vamos ver, né? Aí ele disse: me diz uma coisa, como é que é esse negócio, essa questão aí dos santos, essa questão de Nossa Senhora, todas essas coisas aí? Aí eu falei para ele o que estava na Bíblia, né? E ele me disse: eu li um livro uma vez
que falava mesmo sobre isso aí. Então, a conclusão que tu estava me falando, então, é certa. Eu falei para ele, eu disse, a gente precisa se arrepender disso aí também, da idolatria cultural, coisas que a gente aprendeu no nosso passado, mas que não condizem, né? Não condizem o que a Bíblia fala. E aí, no terceiro e último encontro, né? Que no dia seguinte nós vínhamos embora, aí eu falei para ele, eu disse, tem uma coisa para te falar ainda. Porque ele me contou que a ex-mulher dele tomou o revólver do sogro e tentou matar ele. E aí, isso aí ele passou por assim, ele disse não quis comprometer ela tal. Então, ele guardava ódio no coração pelo sogro e pela ex-mulher. Eu disse para ele, o perdão é difícil, mas é necessário. Eu disse, chegou o momento de talvez você tirar do coração toda essa mágoa, esse rancor, o que passou, passou. Ele estava casado com uma outra mulher, já se tinham se passado 25 anos, e ele já tinha mais um filho com essa mulher tal, né? E nós estávamos, e era uns dias antes do Natal. Aí eu falei para ele, eu disse o seguinte, e outra coisa, o que ele me falou? Ele disse o seguinte, Vanderlei, eu estou com uma certa idade, eu já deixei dito lá no hospital, certo? Que nem o meu filho e nem a minha esposa podem entrar no quarto. Que eu não vou receber eles. Não quero receber eles. Aí eu disse para ele o seguinte, escuta, está próximo do Natal, chama a tua família, tu tem netos, te reconcilia com eles, que o momento é próximo. Então eu disse, vocês estão em 3, você aqui, teu filho em Florianópolis e a tua filha em Camboriú, e nenhum dos 3 tem paz no coração, nenhum dos 3. Então ele disse, mas não devia ser os filhos que deviam me procurar. Eu disse, teus filhos talvez não conhecem o que tu está conhecendo hoje. Eu disse, então, convida eles, faz uma festa de Natal, te reconcilia com os teus filhos, e depois eu disse para ele o seguinte, depois te rende totalmente a Jesus, que tu vai terminar bem. Então, por que eu estou contando essa história para vocês? Porque esse mundo está repleto de pessoas assim, gente. As pessoas vivem de aparências. Tu vai lá, olha onde é que é o prédio, onde é que o cara tem. Nunca vai pensar que a pessoa tem uma vida assim. Mas por dentro, as pessoas elas estão vazias, estão tristes, estão totalmente destruídas. Eu não sei se eu encontrei aquele homem, ou talvez foi ele que me encontrou, não sei. Só Deus sabe, né? Acho que não foi coincidência, foi providência divina. Então, Oskar Schindler, algumas pessoas já viram esse vídeo, né? Não vou passar o vídeo aqui, só tem a foto. Era um industrial, na época da Segunda Guerra Mundial, que ele subornava os militares nazistas. E ele comprava judeus, colocando-os para trabalhar nas suas fábricas. Lá, eles estariam seguros da condenação nazista. Ao final da guerra, ele havia comprado 1.100 judeus. E no final do filme, da lista de Schindler, ele se depara diante de todas aquelas 1.100 pessoas, agradecidos porque eles tinham lhe poupado a vida. E diante do automóvel dele, ele diz, mas se eu tivesse vendido esse carro, eu poderia ter comprado mais 10 pessoas. Aí ele vê que tinha um broche de ouro. Se eu tivesse vendido esse broche, eu poderia ter trocado por mais 1 ou 2 pessoas. Então, C.S. Lewis escreveu, aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Então, levando isso para o âmbito espiritual, a gente não pode se iludir que todas as pessoas vão ser salvas. Mas, pelo menos, elas vão ter oportunidade de se defrontar com a verdade.
E cada um vai fazer sua escolha de forma livremente. Então, nós precisamos muitas vezes parar de olhar somente para o nosso próprio umbigo, né? Somente para os nossos próprios interesses individuais. E assumir um papel de protagonismo nesse mundo. Sabe o que tornou Oscar Schindler diferente dos outros? Atitude. Tenho certeza que aqui dentro da aliança, nós temos homens, temos mulheres, que não se conformam de assistir de camarote a escravidão espiritual que Satanás está impondo nesses últimos tempos das pessoas ao nosso entorno. Então, muitas vezes o Espírito Santo está falando para a gente, né, para nós termos atitude. E se a nossa vida servir para salvar apenas uma pessoa, já valeu a pena. Finalizando, pessoal, então 3 características que podem fazer a diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. Primeira característica, atitude. Tem pessoas que elas têm boas intenções aqui no mundo, mas permanecem só no campo das ideias. A gente precisa lançar as redes. Se eu nunca lançar as redes, eu nunca vou saber o que tem lá de baixo, né? Segunda característica, coragem. A maior parte das pessoas tem medo de errar. Quem de nós nunca errou? Quem de nós nunca experimentou fracasso na vida? A gente precisa ter doses de ousadia e sonhar que os peixes vão estar naquela rede lá, quando nós vamos lançar. Terceira característica, urgência. Se você criar muitas estratégias ou adiar muito, talvez quando a rede chegou no fundo, os peixes já não estão mais lá, já se foram. Tá? E muitas vezes, quando a gente decidir falar do amor de Jesus para alguma pessoa, pode ser tarde. Porque pode ser que aquela pessoa já se foi, já partiu. Para finalizar, pessoal, Laura. Laura é uma jovem de 15 anos, é cristã. Ela participa lá da nossa célula lá de Flores da Cunha. Os pais dela não são convertidos. Mas ela tem demonstrado uma fé impressionante, que poucas pessoas possuem. Ela tem uma gatinha chamada Mel. E essa gatinha ela estava com muitos problemas renais. E ela tinha que fazer soro constantemente para poder sobreviver. Ela estava sofrendo muito, aquela gatinha. E ela falou para nós na célula, ela disse o seguinte, ela disse, eu orei muito e jejuei, dizendo para Deus, Deus, a Mel está sofrendo muito. Ou o Senhor leva ela embora, ou então o Senhor cura essa gatinha. Alguns dias depois, levaram essa gatinha para fazer os exames e simplesmente não tem mais nada, nenhuma enfermidade. Ela disse que está comendo a gatinha, agora está 100%. Através da fé dessa jovem, ela está quebrantando o coração dos pais. Está quebrantando o coração dos pais. Eu não vejo a maior parte dos cristãos ter uma atitude como a Laura, de fazer jejum e oração. Para quem? Em favor da conversão. De quem? Quem tem os avós vivos, quem tem os pais, ou é filhos, ou é neto, ou é o cônjuge, o esposo, a esposa, ou familiares, ou amigos, ou vizinhos. Quando a nossa postura espiritual muda, o nosso mundo na volta também vai mudar. Eu vou terminar com a mesma pergunta onde que eu comecei. A mesma pergunta. Qual é sua participação na obra que Deus está
fazendo nesse mundo hoje. Pensem nisso, pessoal, durante essa semana. Certo, gente? Muito obrigado aí pela presença de vocês.